Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais uma aula de História, é a aula 35 da primeira série, Europa Feudal, Império Carolíngio. Então hoje a gente vai ver a passagem da dinastia Merovingia para a dinastia Carolíngia. Como sempre eu inicio a aula, vamos para os objetivos da aula de hoje. Identificar e analisar as diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão dos indivíduos dentro dessa sociedade, entre as populações, como a gente está vendo ali, a desagregação do Império Romano do Ocidente, formação dos reinos bárbaros, posteriormente formação de um império, a gente vai ver tanto as adaptações que são feitas em relação ao território físico, como as exclusões sociais que ocorrem devido a ser uma sociedade tripartida, onde a gente só tem 3 estamentos. Entre as populações em diferentes tempos e espaços. Analisar a passagem da dinastia Merovingia, que é uma dinastia que a gente já estudou um pouco, para a dinastia Carolíngia, que a gente vai se fixar hoje. Retomando, o que a gente viu na aula anterior? Na nossa aula 34, a gente viu as guerras feudais, ou os conflitos feudais. Eu escolhi a gente ver Clovis, as conquistas de Clovis até o domínio da Gália, que ele não domina a região da Provença, isso tem que ter claro em mente, e também a gente viu a Batalha de Poitiers, que é realizada pelo majordomus ou prefeito do palácio, Carlos Martel. Então a gente analisou esses 2 conflitos, então a gente entendeu que para o homem, para o nobre, para o homem medieval, a guerra faz parte da sua essência, até porque ele vem de um sistema de guerreiro, que são as tribos bárbaras, e forma essa sociedade sedentária, com fixação e formação de reinos. Mas mesmo formando esses reinos sedentários, eles têm que defender o seu território, eles têm que impedir o avanço do inimigo. E isso é através do quê? De guerras e conflitos. Então, Carlos Martel, que vai ser o prefeito do palácio, é conhecido como majordomos da dinastia Merovingia. Por quê? Porque na dinastia Merovingia a gente tem uma desvinculação de um rei guerreiro, que era Clovis, para um rei mais simbólico, que são os reis que vão suceder Clovis. Após a vitória na Batalha de Poitiers em 732, ele se consagra e se fortalece. Ele abre caminho para a queda da dinastia Merovingia, porque o fortalecimento da figura do majordomus vai levar o majordomus a se tornar rei. As batalhas vencidas por Clovis garantiram a unificação das tribos francas e, posteriormente, a expansão franca. A conquista da Gália ela abre caminho para a dinastia Merovingia se manter no poder por mais de 2 séculos. Mas Clovis não garante uma sucessão de reis guerreiros. Os reis merovingios, eles perdem aquela característica bélica. Então, o que acontece com o rei merovingio após Clovis? Ele fica mais no palácio, fazendo jogos, festas, curtindo a sua realeza. E quem guerreia, quem luta, quem conquista? O prefeito do palácio. Então, dentro da historiografia, a gente vai encontrar várias fontes medievais que falam que é aceitável que um rei merovingio não saiba lutar, mas é imperdoável que um majordomus não lute. Então, o majordomus, a função dele é lutar. Então, aqui, mas Clovis não garante essa sucessão e o surgimento do cargo do majordomus acaba enfraquecendo a dinastia Merovingia, já que ele não é mais um guerreiro. Aqui a gente tem um mapa que mostra a amplitude das conquistas de Clovis, até 511, que é o ano da sua morte. Então aqui a gente tem as conquistas de Clovis. Então ele vai conquistar uma grande área para os francos, ele vai realizar grandes feitos bélicos. E ele vai abrir caminho para que seus descendentes façam uma sucessão hereditária ao trono. Qual que é a problemática da nossa aula de hoje? Já que a gente vai ver, analisar a passagem da dinastia Merovingia para a dinastia Carolíngia. Como ocorreu a subida ao poder da dinastia Carolíngia? Como surgiu essa dinastia? Como eles derrubaram a dinastia anterior? Eles tinham uma tradição? Eles se legitimaram no poder? A gente vai entender melhor essa relação aí. Você sabia que na Alta Idade Média a maior parte da população era iletrada, iliterate? Ou seja, analfabeta. Inclusive os reis e a maior parte dos nobres.
né? A gente nunca deve dizer que é todos, porque a gente sempre vai ter numa regra uma exceção. Então a gente tinha nobres, sim, que eram alfabetizados, mas isso era uma quantidade insignificante em relação ao montante de nobres que a gente tinha. Tá? Então a regra era, né, que a maior parte dos nobres era iliterati, iletrados, não sabiam ler nem escrever. Tá? O saber não era uma prioridade no período. Não existiam escolas igual no dia de hoje, não existiam as universidades, que vão surgir no século XII, que é na Baixa Idade Média. Então, quer dizer, o conhecimento ele era muito restrito aos homens da igreja. Tá? A sociedade feudal, na Alta Idade Média, não estava muito preocupada com as letras. Né? Qual que era a preocupação da sociedade feudal na Alta Idade Média? Lutar, guerrear, conquistar, expandir território, esse tipo de relação. A maior parte das fontes históricas chegaram até nós são realizadas por membros do clero, que eu já tinha falado para vocês, né? São relatos e testemunhos preciosos, mas que estão carregados de juízo de valor. O que é juízo de valor? É quando você tem uma tendência a determinado assunto ou a determinado conceito e você leva isso para aquilo que você vai reproduzir. Então, se você é um membro da igreja, é claro que você vai defender a sua instituição. E vai dizer que os outros são inferiores, que os outros não são de qualidade da sua qualidade. Quer dizer, você vai tentar distorcer o quadro que você tem. Por isso que quando a gente pega uma fonte medieval, principalmente produzida pela igreja, você tem que ler nas entrelinhas do que o autor escreve. É aquilo que ele não quis dizer que importa para você. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado ao analisar fontes medievais, tá? Imposto pela igreja. Então o juízo de valor era muito forte nesse período. Atividade 1, né? Sobre o que estudamos até o momento na aula, copie em seu caderno as questões e responda. A. O que significa a conquista da Gália para os francos? B. Quem dominava o saber na Alta Idade Média? E a gente já volta com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 1. Né? Então, a questão A. O que significava a conquista da Gália para os francos? Significou a abertura do caminho para que os francos pudessem dominar outros reinos localizados próximos ou nessa região. Então, isso deu aos francos mais poder. Tá? Quem dominava o saber na Alta Idade Média? A Igreja. A Igreja monopolizava o saber na Alta Idade Média, principalmente o alto clero. Porque a gente tem que pensar que dentro da Igreja a gente tinha ramificações, né? Hierarquias. Quem é o alto clero? Bispos, cardeais, papas, arcebispos, né? E quem que é o baixo clero? Geralmente aquele padre de paróquia, né? Então aquela pessoa ali que não tem conhecimento, não é alfabetizado. Mas e daí como é que ele é padre se ele não é alfabetizado? Através do ouvir, ele reproduz. Então, é uma tradição oral que leva, né, as ideias religiosas para os outros. Tá? O fim da dinastia merovingia. Então, após a morte de Clovis, o seu reino foi dividido entre seus herdeiros, né? O que fatalmente enfraqueceu a dinastia merovingia. Por quê? Disputa entre irmãos. Sempre dá uma enfraquecida. O rei passou a ser uma figura representativa. Criou-se o cargo do majordomos, né, o principal assessor do rei, que também era conhecido como prefeito do palácio, que acumulava o poder e o prestígio. A cada nova vitória, o prefeito do palácio se tornava mais forte e o rei mais simbólico. Mas ele era o rei. Né? Por quê? Por que o majordomos não tomava o poder do rei, por exemplo? Porque ele não tinha tradição. Ele não era legitimado no poder. Quem legitimou o rei merovingio? A Igreja. E a Igreja não via interesse agora, nesse momento, em legitimar um majordomos. Mas a gente vai ver que lá na frente ela vai ter esse interesse. Tá? Então a gente vai ter a criação de uma nova legitimação e uma nova tradição em cima de um novo grupo que vai fundar uma nova dinastia, que no caso é a Carolíngia. Assim se refere o historiador Jacques Le Goff ao majordomos Carlos Martel. Nessa citação aqui do Jacques Le Goff, a gente pode ver claramente que ele está criticando a criação desse cargo. Para ele, a criação desse cargo significou o fim da dinastia merovingia. Então vamos lá. Na Gália, a interpenetração de dois poderes, malgrado os esforços dos reis francos para confiar os cargos de sua casa, que é o palácio, né, e de seu governo aos laicos, os laicos que ele está falando são esses generais, esses comandantes que eles colocavam como prefeito do palácio, tá? Malgrado a brutalidade de um Carlos Martel, que se tornou extremamente conhecido entre os francos pela sua brutalidade. Então os francos, ansiosos por um líder guerreiro, por um rei que realmente os representasse, via em Carlos Martel essa figura, né? Ele usava um martelo de guerra. Ele girava o martelo e decepava cabeças. Quer dizer, ele era de fato um guerreiro. Enquanto o rei estava lá sentado no seu trono, bebendo, fazendo festas, não se interessava por conflitos, não se interessava por nada. Então, acabou se criando na dinastia merovingia uma visão extremamente pejorativa dessa dinastia. Tá? E o majordomos acabou atraindo as atenções, e atenções demais. E daí assim aparece a oportunidade deles se elevarem ao poder. Confiscaram uma parte dos extensos domínios eclesiásticos é tal que a decadência da monarquia merovingia e do clero franco ocorreram paralelamente. Então a Igreja vai perceber que a dinastia merovingia no poder está enfraquecendo a Igreja, que está perdendo territórios. Eles precisam de uma dinastia forte. É então que a gente vai ter, né, uma mudança de posição da Igreja em relação à dinastia merovingia. Essa citação é do Jacques Le Goff, né? Como eu falei para vocês, é uma crítica à escolha do majordomos como chefe da casa merovingia, que para ele levou ao enfraquecimento da dinastia merovingia. Né? O fim da dinastia merovingia. Esse cargo acaba por enfraquecer o rei e a Igreja. Com a morte de Carlos Martel em 741, seu filho Pepino, que também era conhecido o Breve, só que não podia chamar ele de Pepino Breve, segundo o que a gente encontra nas fontes, a pessoa que falasse ou se dirigisse a ele como Pepino Breve era morto, porque esse o Breve é porque ele era pequeno, e ele não gostava de ser pequeno. Tá? Então era uma ofensa, mas ele acabou entrando para a história e para a historiografia como Pepino o Breve. Tá?
assume como novo majordomo da dinastia merovingia. A igreja, percebendo que a queda da dinastia merovingia é inevitável, se alia a Pipino, né? Então, junto com Pipino o Breve, né, eles vão bolar e arquitetar um golpe contra Childerico III, que é o rei da dinastia merovingia nesse momento. Representação do busto do último rei merovingio, Childerico III, né? Quem fez foi o Jean Dessier, que era um medalhista, né? Ele era especialista em fazer medalhas, tá? Pipino Breve, com o apoio da igreja, deu o golpe que retiraria Childerico em 751. Né? Ele tira Childerico do poder, mas ele não assassina Childerico. Childerico morre posteriormente. Tá? Só perde o cargo de rei e os privilégios de ser rei. Assim se encerra a dinastia merovingia e se inicia a dinastia carolíngia, com Pipino o Breve, sendo coroado rei dos francos. Atividade 2. No que consiste a atividade 2, né? Vocês, de acordo com o estudado até agora sobre o fim da dinastia merovingia, podemos afirmar que a gente tem aqui as 4 sentenças, né? Eu vou ler com vocês e daí assim vocês já têm uma ideia de qual é, né, a que está correta. Letra A. Após o fim da dinastia merovingia, não houveram mais dinastias francas? B. Carlos Martel foi o primeiro rei da dinastia franca? C. Com a morte de Carlos Martel em 741, o seu filho Pipino assume como novo majordomo da dinastia merovingia? Letra D. Carlos Martel não deixou herdeiros? E a gente já volta com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 2. Né? Então, vocês tinham que ver, né, qual era a alternativa correta. E a correta é a letra C. Com a morte de Carlos Martel em 741, seu filho Pepino assume como novo major-domus da dinastia merovíngia. Quando Pepino assume, detalhe, ele já tinha um poder maior do que o rei Childerico. Mas ele aceita o Childerico, até porque ele não quer ser um rei simbólico, ele quer lutar. Ele quer aumentar a grandiosidade do seu nome, até porque ele já pensa em criar uma tradição. E por que não uma tradição a partir do seu nome? Né? Então tem toda uma questão aí mitológica e lendária que ele quer criar em torno da sua própria figura ou imagem. Tá? A dinastia carolíngia. Como se iniciou essa dinastia? Qual é a importância dessa dinastia para a Europa feudal? Pepino, que também era conhecido como Pepino o Breve, sobe ao poder com o apoio da igreja. Assim, inicia-se a chamada dinastia carolíngia. Terminou a merovíngia, inicia a carolíngia. Aliado do Papa, Pepino o Breve introduz a política carolíngia na Itália, conduzindo uma primeira expedição contra os lombardos em 754 e uma segunda em 756. Essa citação é do Jacques Le Goff, da obra A Civilização do Ocidente Medieval, onde ele está falando, né, do avanço ou expansão territorial realizada agora por Pepino como rei, né, como rei dos francos. Aqui a gente tem uma representação, uma imagem, né, uma pintura sobre óleo de Pepino o Breve. Vocês podem ver que o cabelo não é longo, porque ele descaracteriza com a dinastia anterior, que era dos longos cabelos, cortou o cabelo na alturinha aqui do ombro, tá? Retrato de Pepino o Breve, o artista é Luiz Félix Amiel, a obra é de 1837, se encontra no Museu de História de Versalhes, né? E aqui está ele, o cedro, a coroa, o manto, tudo representando a imponência de um novo rei, tá? Esse é o rei que inaugura aí a dinastia carolíngia. Com o apoio do Papa, Pepino o Breve buscou a legitimidade da sua dinastia. O que é legitimidade? É quando você quer legitimar alguma coisa, tornar aquela coisa com uma tradição que remonta a um passado, que remonta a alguma coisa muito grandiosa. Né? Eu não vim do nada, eu tenho nomes atrás de mim. Então ele vai querer criar uma tradição, legitimar sua figura, legitimar sua obra, postergar o seu nome. Por quê? Porque o homem medieval ele tinha essa preocupação, principalmente entre os reis. Será que o meu nome vai ficar registrado na história? Será que eu vou ser lembrado depois de 200, 500, 1000 anos da minha morte? Então essa preocupação vagava, né, na mentalidade de um rei medieval. E é claro que Pepino queria isso para ele. Tá? O Papa Zacarias determinou a investidura de Pepino. Né? Foi o primeiro rei investido por ordenação de um pontífice. Pronto, criou uma tradição. Ele criou uma tradição. Né? Quem investiu Clovis? Um bispo. Quem investiu Pepino? O Papa. Pronto, está criada a legitimidade da sua dinastia. Então, tudo que é feito durante o período medieval, dentro da nobreza, tem um significado. Tá? Então, essa investidura realizada por uma ordenação de um pontífice cria no Pepino um laço imenso com a igreja, mas também legitima a sua figura frente aos seus súditos. Tá? Assim, Pepino o Breve legitimou sua escolha como rei e iniciador de uma nova dinastia, que garante hereditariedade aos seus sucessores, que era outra coisa que Pepino queria. Ele queria que os seus filhos também fossem rei. Tá? A expansão territorial da dinastia carolíngia. Tá? A retomada inscreveu-se em primeiro lugar no espaço. A reconstituição de uma unidade ocidental pelos carolíngios realizou-se em 3 direções. Tá? Para sudeste, na Itália, para sudoeste, rumo à Espanha, e no leste, na Germânia. Né? Novamente uma citação da obra A Civilização do Ocidente Medieval, de Jacques Le Goff. Então a gente pode ver, né, que os carolíngios vão em 3 direções expandindo o seu território. Aqui a gente tem um mapa que mostra essa expansão, né? Ascensão do Império, então vai mostrar os territórios francos em 481, que era só isso aqui, e a expansão. Daí vocês têm uma ideia de quanto o reino franco conquistou até se tornar um império. E qual a grandiosidade desse território também, que não é fácil de ser administrado.
né? Então é um mapa da expansão franca de 481 a 814, que é o período de Carlos Magno. Tá? Aqui a região da Aquitânia, Borgônia, Áustria, Suábia, Bavária, Coríntia, Reino Lombardo, Néustria, então você vai ver tudo aqui. Tá? Alguns são anexados através de conflitos militares, outros são anexados como províncias ou condatos, ducados, marcas. Tá? Carlos Magno. Carlos Magno nasceu em 742, a gente não sabe o local, né? O principal biógrafo de Carlos Magno, que é uma obra que eu sugiro que vocês que têm interesse em história medieval leiam, que é o Vita Caroli, Vida de Carlos Magno, que é a biografia de Carlos Magno, feita pelo Engenhardo. Ele pula a infância de Carlos Magno, a adolescência e já chega na fase adulta. Até porque ele diz já no começo, eu não vou perder tempo falando da meninice de Carlos Magno. É porque também ele não tem fontes para falar sobre isso, mas ele justifica de qualquer maneira. Né? Então é uma fonte interessantíssima para você entender um pouco melhor quem foi o Carlos Magno, o que ele fez, com quem ele foi casado, os filhos que teve, a vida que teve, né? Bem interessante. Após várias conquistas, Pepino Breve morre no ano de 768, deixando o trono para 2 filhos, o que não é comum, tá? Carlomano e Carlos Magno, tá? Que governam juntos, o que é raro entre irmãos. Eles tinham uma boa relação. Só que Carlomano morre precocemente. E daí Carlos Magno fica como o único herdeiro do trono. Né? Aqui, ó, vamos a um trechinho de uma citação do Jacques Le Goff. Carlos Magno captura o rei Didier em Pávia no ano de 774, tomando-lhe a coroa da Itália, mas tem que lutar para se impor no norte da península e acaba perdendo os ducados lombardos de Spoleto e Benevento. Então aqui, para a gente ter uma ideia, que Carlos Magno, como o seu pai fazia Pepino, também faz conquistas o tempo inteiro. Então ele não é um rei ocioso, como a gente tinha na dinastia Merovingia. A característica da dinastia Carolíngia são os reis guerreiros. Tá? Então ele faz conquistas o tempo inteiro. Carlos Magno continua a expansão franca. Abaixo a gente tem aqui um quadrinho que eu fiz, né, em tópicos para vocês, as conquistas dos reinados de Carlos Magno. Rei dos francos, de 771 a 814, ele foi precedido por Pepino Breve, que era o seu pai. Rei da Aquitânia, de 768 a 771, ele foi precedido por Quilperico, né, onde ele derrota e domina a Aquitânia, e ele foi imperador do Sacro Império Romano, né, germânico e tal, só que esse Sacro Império vai ser o primeiro império após a queda do Império Romano do Ocidente. E ele não foi precedido por ninguém, já que Carlos Magno vai ser o primeiro imperador, né, do Sacro Império. Aqui a gente tem uma imagem, a mais conhecida de Carlos Magno, né? 742 a 814, quando ele foi coroado imperador, né, do Sacro Império. Carlos Magno com as vestimentas da coroação no ano de 800, é do Aldebrecht Dürer, né, que é um artista renascentista, né, conhecidíssimo. Então é uma pintura que a gente pode ver aí a imponência, né, de um imperador. Tá? Atividade 3. Atividade 3, né, sobre a dinastia carolíngia, copie em seu caderno as questões e responda de acordo com o que a gente viu até no momento na aula. A. Quem foi Pepino Breve? B. Quem assume o trono após a morte de Pepino Breve? Bem facinho, vocês vão responder assim e a gente já volta.
Então vamos à correção da atividade 3, né? Como eu já li o enunciado com vocês. A. Quem foi Pepino Breve? Filho mais novo de Carlos Martel, assumiu como majordomos após a morte do pai e, com o auxílio da igreja, deu golpe que pôs fim à dinastia merovingia, derrotando, né, Childerico III, tirando ele do trono. Tá? Quem assume o trono após a morte de Pepino Breve? Seus dois filhos, Carlomano e Carlos Magno. Mas Carlomano, né, ele acaba morrendo precocemente e Carlos Magno fica como único rei dos francos. Atividade 4. Né? Sobre a dinastia carolíngia, identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. E a gente já volta. Então vamos à correção da atividade 4, né? Que vocês tinham que escolher, né, qual é a incorreta e justificar a sua escolha. Então vamos lá. Letra A. Pepino Breve sobe ao poder com apoio da igreja?
B. O Papa Zacarias vai determinar a investidura de Pepino, será o primeiro rei investido por ordenação de um pontífice, que é de um papa, né? Para quem não sabe o que é pontífice. C. Após várias conquistas, Pepino Breve morre no ano de 768, deixando o trono para os seus filhos, Carlos Magno e Carlos Mano, que juntos governam, o que é raro entre irmãos. D. Pepino Breve não deixou herdeiros e após sua morte a dinastia carolíngia entra em colapso. A incorreta, né, é a letra D, né? Pepino, ele deixou herdeiros, sim, né? Os dois filhos, né, que é Carlos Mano e Carlos Magno, os dois dividem o reino a princípio, mas a morte precoce de Carlos Mano acaba elevando só Carlos Magno ao poder e ele posteriormente, né, cria o Império Carolíngio. A gente chega, né, na reta final da aula de hoje. Algumas considerações finais aí para vocês. A união dos francos com a igreja dará as bases da Europa feudal, como eu falei, né? É uma Europa feudal extremamente teocêntrica, religiosa. Né? Pepino Breve e depois seu filho Carlo Magno irão aumentar o poder eclesiástico dentro da Europa. Né? Vai se tornar comum os testamentos e esses testamentos onde se deixa os bens para a igreja, que vai se tornar a maior detentora de bens imobiliários dentro da sociedade feudal. Os francos vão se expandir por outros territórios, aumentando o seu poder e influência. Na próxima aula, a gente vai ver a coroação de Carlos Magno e o governo de Carlos Magno, como é que ele administrava o império. Então vai se entender um pouco melhor. Aqui tem indicações de leitura para quem quiser aprofundar os conhecimentos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aguardo vocês para mais história e Pax et Bonum.